Olá! Esta é a aula 2, epicicloides, da nossa unidade 3, curvas cíclicas. Vamos para elementos e conceitos das epicicloides. Chama-se epicicloide a curva descrita por um ponto de um raio ou do prolongamento de um raio de uma circunferência que rola externamente, sem escorregamento, sobre outra circunferência fixa. Vejamos aqui na ilustração, temos uma circunferência menor, que tem um ponto que está em vermelho. Essa circunferência menor rola sobre uma circunferência maior, descrita aqui em azul. E o rolamento dessa circunferência menor, o desenho que o ponto P que está sobre ela produz é a própria epicicloide, que está descrita em vermelho. Como nas cicloides, a circunferência móvel é denominada circunferência geradora. Então, aqui, essa circunferência que está em preto é a circunferência geradora. O ponto em vermelho, que descreve a epicicloide, é chamado ponto gerador. E a circunferência fixa sobre a qual a circunferência geradora vai rolar é chamada de circunferência diretora. Conforme o ponto gerador pertence à circunferência geradora, esteja no seu interior ou no seu exterior, a epicicloide é chamada, respectivamente, epicicloide simples, encurtada ou alongada. São três, então, os tipos de epicicloide. Na epicicloide simples, o ponto gerador está sobre a circunferência geradora. Na epicicloide encurtada, o ponto gerador está interno à circunferência geradora, ou seja, está sobre um raio, mas está no interior da circunferência, produzindo um desenho que não tem aquelas cúspides marcadas, um desenho que parece uma concordância de curvas de raios de centros invertidos, mas lembrando que, assim como as cônicas, as curvas cíclicas não são possíveis de desenhar com o compasso. E na epicicloide alongada, nós temos um ponto P que está externo à circunferência geradora. Também nós temos um desenho distinto dessa curva. Ela vai fazer voltinhas, Ela vai até abaixo, internamente à circunferência diretora, e depois ela volta o desenho para a parte externa da circunferência diretora. Então, ela entra na circunferência diretora e depois dá uma voltinha e se torna externa de novo. Epicicloides notáveis. Vamos considerar que R, escrito em maiúsculo, e R, escrito em minúsculo, respectivamente, são os raios da circunferência diretora, aqui R maiúsculo, e da circunferência geradora, aqui seu raio representado como R minúsculo. Então, nós temos aqui R maiúsculo como raio da circunferência diretora e R minúsculo como raio da circunferência geradora de uma epicicloide. Se o R da circunferência, o raio da circunferência diretora, se o R, ou raio da circunferência geradora, é igual ao raio da circunferência diretora sobre N, tal que N é um número inteiro, tal qual 1, 2, 3, quando a circunferência geradora percorre a volta inteira da circunferência diretora, a epicicloide tem início e término no mesmo ponto. Então, vamos considerar que o ponto P gerador está sobre essa circunferência geradora e ele percorre esse caminho a partir desse ponto inicial onde está o apontador laser aqui na nossa apresentação. Então, ele vai rolando e descrevendo essa curva e volta tendo como ponto final o mesmo ponto inicial. Ponto inicial e final da epicicloide estão
no mesmo lugar sobre a circunferência diretora. Quando isso acontece, nós temos o que chamamos de epicicloide notável. Essas epicicloides particulares, em que o raio da circunferência geradora é igual ao raio da circunferência diretora sobre um número n inteiro, são denominadas notáveis. E para os casos em que n é maior que 3, a figura constituída pela reunião dos n ciclos é chamada de polígono epicicloidal. Observe o exemplo ao lado, onde R, ou seja, o raio da circunferência geradora, é igual ao raio da circunferência diretora sobre 3. Nesse exemplo, nós teremos então um polígono epicicloidal de 3 ciclos. Notamos aqui que o raio menor ele é 1/3 do raio maior da circunferência diretora. E essa circunferência vai girar e vai produzir, então, essa epicicloide que tem início e final no mesmo ponto da circunferência diretora, formando 3 ciclos. Exatamente a razão, entre o raio da circunferência geradora e da circunferência diretora. Só para ilustrar, temos aqui diversos tipos de epicicloides. Nós temos nessa primeira ilustração uma epicicloide encurtada, onde o raio da circunferência geradora é igual ao raio da circunferência diretora dividido por 4. Nós temos, então, 4 ciclos da epicicloide para fechar o nosso polígono epicicloidal. Também podemos dizer que o raio da circunferência da circunferência geradora é 1/4. Também pode ser lido dessa maneira, essa equação. Nós temos na segunda ilustração uma epicicloide alongada. Vejam o desenho específico dela. O ponto P vai gerar uma curva que dá uma voltinha internamente à circunferência diretora. Então, esse desenho específico da epicicloide alongada. Ela é uma curva que entra na circunferência diretora, dá aquela voltinha, se externa novamente. Aqui nós temos uma razão de 1/3. Nós temos uma situação em que o raio da circunferência geradora é 1/3 do raio da circunferência diretora, ou que o raio da circunferência geradora é igual ao raio da circunferência diretora sobre 3. No último exemplo, nós temos a epicicloide simples, ou seja, o ponto P gerador está sobre a circunferência geradora. Lembrando, na epicicloide encurtada, o ponto está interno, o ponto P está bem aqui, interno à circunferência geradora. Na epicicloide alongada, o ponto P está externo à circunferência geradora. E na epicicloide simples, o ponto P está sobre a circunferência geradora. E nós temos novamente uma razão de 1/3, ou seja, o raio da circunferência geradora é 1/3 do raio da circunferência diretora, ou seja, o raio da circunferência geradora é igual ao raio da circunferência diretora sobre 3. Vamos ver então como se faz o traçado de uma cicloide. Teremos aqui como exemplo a construção de um ciclo de uma epicicloide simples, em que o raio da circunferência geradora, que é essa menorzinha que vai rolar, é igual ao raio da circunferência diretora sobre 4. Isto é,
vai gerar o ciclo de um polígono epicicloidal de 4 ciclos. Se nós trataremos de 4 ciclos aqui, nós já sabemos que vamos dividir a circunferência em 4. Como a circunferência tem 360 graus, dividido por 4 dá 90 graus. Então, vamos trabalhar inicialmente com essa informação. Para o início do desenvolvimento, vamos considerar o ponto P gerador como sendo o ponto de tangência entre as circunferências diretora e geradora. Aqui onde está o meu apontador laser na apresentação. Essa bolinha vermelhinha aqui está na posição do ponto P. Então, definimos o arco PQ da circunferência geradora, que corresponde a um ciclo da nossa epicicloide de 4 ciclos. Para isto, vamos então considerar que o arco PC é de 90 graus, PQ é de 90 graus, pois PQ é igual a 360 graus sobre 4, que vai ser igual a 90 graus. Vamos então começar o nosso desenho. Dividimos então a circunferência maior, que é a diretora, em 4, o que dá arcos de 90 graus. Marcamos os pontos PQ. Vamos dividir a circunferência geradora em 8 partes. Então, nós temos o ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o ponto P, que seria o nosso 8º ponto. Após isso, dividimos também o arco PQ em 8, marcando os pontos 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha, 6 linha, 7 linha e o ponto Q será nosso 8º ponto. Agora, compasso com ponta seca no centro da circunferência diretora, vamos traçar os arcos A1, A2, A3 e A4, de forma que eles passem A1 pelos pontos 1 e 7, A2 passa pelos pontos 6 e 2, A3 passa pelos pontos 5 e 3, e o arco A4 passa pelo ponto 4 da circunferência geradora. Daí em diante, a construção da epicicloide se faz de forma inteiramente análoga à construção da cicloide, apenas observando que, para a epicicloide, a circunferência diretora e os arcos de circunferência concêntricos a ela substituem a diretriz e as retas paralelas à diretriz que são utilizadas na construção da curva cicloide. Daqui, então, com o compasso, faremos a abertura de P até 7 e levaremos para o ponto 1'. Traçamos um arco nesse ponto 1' e no ponto 7', traçamos outro arco por sobre o arco A'. Esse será o primeiro ponto da nossa, o primeiro e o segundo, né, os dois primeiros pontos da nossa epicicloide. Posteriormente, compasso com a abertura de P até 6, levamos para o ponto seguinte e traçamos um arco que cruza o arco A2, né, a partir do ponto 2' e do ponto 6'. Marcamos aqui um arco cruzando com o A2. Temos mais pontos da nossa epicicloide simples. Posteriormente, compasso com ponta seca em P, né, abertura até 5. Vamos levar essa medida, abertura P a 5, vamos levar essa medida para o ponto 3' e marcamos aqui, então, um arco que vai cruzar com o arco A3. Do outro lado, simetricamente, vamos marcar outro arco que cruza também o arco A3. Nesse ponto aqui, que está no auge, né, da nossa epicicloide, nós podemos só passar uma vertical ou abrir o compasso de P a 4, ponta seca aqui no ponto 4',
e vamos marcar, né, sobre A4 a posição mais alta da nossa psicloide. Mas não é exatamente necessário. Nós podemos passar apenas uma vertical por esse ponto para encontrar o ponto mais afastado da epicicloide em relação à circunferência diretora. Daí, então, só nos resta unir aqueles pontos, né, desde o ponto P até o Q, passando pelos pontos encontrados sobre os arcos A1, A2, A3 e A4. E teremos o traçado da nossa epicicloide simples. Aqui nós temos, então, o resumo do traçado da epicicloide. Lembrando, começamos marcando o arco que está relacionado, né, a razão entre o raio da circunferência geradora e o raio da circunferência diretora. Nós sabíamos, pela razão entre esses raios, que teríamos um epicicloide de 4 ciclos, por isso dividimos a circunferência inicialmente em 4, a circunferência diretora. Depois, dividimos a circunferência geradora em 8. Daí, dividimos em 8 também o nosso arco P, que tantas vezes forem divididas a circunferência geradora, tantas vezes são divididos os arcos, né? Então, dividimos em 8, dividimos o arco PQ em 8. Caso dividíssemos a circunferência geradora em 16, nosso arco PQ seria dividido também em 16 e assim por diante. Após isto, levamos ponta seca do compasso para o centro da circunferência diretora e traçamos os arcos A1, A2, A3 e A4 que passam pelos pontos das divisões da circunferência geradora. A seguir, pegamos as dimensões de PA7, de PA6 e de PA5 e marcamos nos pontos respectivos aqui sobre o arco a posição que os arcos com essas aberturas vão cortar, os arcos A1, A2, A3 e A4. E por fim, traçamos então a nossa curva epicicloide simples de 4 ciclos, né? Traçamos apenas um ciclo. Todo o desenho restante seria uma cópia. A gente pode só replicar, decalcar e teremos então os 4 ciclos dessa nossa epicicloide. Nós vimos o traçado de um epicicloide simples, ou seja, onde o ponto gerador, chamado de P, está sobre a própria circunferência geradora. Mas já sabemos que existem outros tipos de epicicloide. Existe a epicicloide encurtada e existe a epicicloide alongada. A epicicloide encurtada, que é este primeiro caso, ela tem um ponto P que está interno à circunferência geradora. E no caso da epicicloide alongada, nós temos um ponto P que é externo à circunferência geradora. As construções de ciclos de polígonos epicicloidais encurtados e alongados são realizados de forma análoga à que se acabou de apresentar para a epicicloide simples. Porém, deve-se destacar que, nesses casos da encurtada e da alongada, é a circunferência do ponto gerador que deve ser dividida em 8 partes iguais. E os arcos A, A1, A2, A3 e A4 devem passar por esses pontos da divisão que estão na circunferência do ponto gerador e não na circunferência geradora. Então, se o ponto P está aqui interno, traçamos a circunferência que passa pelo ponto P interno e a divisão que é feita da circunferência menor, interna, no caso da encurtada. No caso da alongada, o contrário, o ponto P é externo.
traçamos a circunferência do ponto gerador P externo, a circunferência geradora, e dividimos esta circunferência do ponto P, e não a circunferência geradora. Note aqui que os arcos A, A1, A2, A3 e A4 estão passando por pontos da circunferência do ponto gerador. Então, A passa pelo ponto P da circunferência do ponto gerador. A1 passa pelos pontos 7 e 1 da circunferência do ponto gerador e não da circunferência geradora. Vamos apresentar então aqui o traçado de uma epicicloide encurtada e de uma epicicloide alongada, que vão ter também 4 ciclos, seguindo o passo a passo, mais ou menos, do que a gente viu da epicicloide simples. A diferença é que na epicicloide encurtada, o ponto P está interno à circunferência geradora, ele faz parte dessa circunferência azul, que é a circunferência do ponto gerador. E no traçado da epicicloide alongada, nós temos a circunferência do ponto gerador maior que a circunferência geradora. E o ponto P, então, está aqui externo a ela. Vamos ver, então, como proceder. No primeiro caso, da epicicloide encurtada. Primeiro, faz-se a divisão da circunferência do ponto gerador e não da circunferência geradora. Então, fazemos a divisão, nomeamos esses pontos, nomeei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais o ponto P. Vamos fazer, vamos aplicar a mesma divisão aqui para o arco TQ. O arco agora é do ponto de tangência até o ponto Q. Então, divido igualmente aqui, dividi em 8 a circunferência do ponto gerador, divido também em 8 o arco TQ. Ponta seca do compasso. No centro da circunferência diretora, vou traçar os arcos que passam pelos pontos da circunferência do ponto diretor. Então, vou traçar o arco A, que passa pelo ponto P, o arco A1, que passa pelos pontos 7 e 1, o arco A2, que passa pelos pontos 6 e 2, o arco A3, que passa pelos pontos 5 e 3, e o arco A4, que passa pelo ponto 4 da circunferência do ponto diretor. Pego a distância do ponto de tangência T até o ponto 7 da circunferência do ponto diretor e levo até o ponto 1', marco um arco cruzando com a 1. Levo para o ponto 7' e marco também um arco cruzando com a 1. Em seguida, abertura do compasso de T até 6, leva essa abertura para o ponto 2', ou seja, ponta seca do compasso em 2', abertura T6, marca um arco sobre a 2. Depois, simetricamente, sobre o ponto 6', marco também um arco sobre o arco A2 e temos mais 2 pontos da nossa curva. Ponta seca do compasso estará agora em 3' e em 5', abertura de T até 5 e levamos então essa dimensão para cruzar, fazer um arco cruzando com A3. Então aqui, ponta seca do compasso em 3', depois em 5', abertura T5, arco cruzando, A3 e temos mais 2 pontos. Por fim, podemos traçar uma vertical aqui em 4', e teremos todos os pontos da nossa epicicloide encurtada. Lembrando que ela não vai encostar nos pontos Q e T. Ela vai encostar aqui no ponto P e aqui mais em cima numa linha vertical que cruza com o arco A.
o formato dessa curva será algo aproximadamente parecido com essa forma que está traçada aqui em vermelho. Ao final do ciclo, nós temos, então, uma curva no outro sentido. Ela não chega a tocar, novamente falando, ela não chega a tocar a nossa circunferência diretora. Ela se aproxima e depois retorna com um arco para cima. Agora, o traçado da epicicloide alongada. Nós dividimos a circunferência do ponto diretor e não a circunferência do ponto gerador e não a circunferência geradora. Então, dividimos em 8 a circunferência do ponto gerador. Se dividimos em 8, vamos dividir também o arco TQ em 8 partes iguais. Então, aqui dividimos e nomeamos esses pontos. Então, temos aqui, sobre a circunferência do ponto gerador, 8 pontos. E sobre o arco TQ, também temos 8 pontos. Em seguida, ponta seca do compasso no centro da circunferência diretora. Abrimos até o ponto P e traçamos o arco A. Abrimos até o ponto 7 ou ponto 1 e traçamos o arco A1. Abertura até 6 e 2, traçamos o arco A2. Sempre, lembrando, sempre ponta seca no centro da circunferência diretora. E traçamos, então, todos os arcos necessários para montar a nossa curva epicicloide. Então, arcos A, A1, A2, A3 e A4 já estão traçados. Daí, então, vamos trabalhar da mesma maneira que trabalhamos aqui na epicicloide encurtada. Abertura do ponto T até o ponto 7. Levamos essa abertura, a ponta seca do compasso, no ponto 1', e marcamos sobre o arco A1 um ponto de um lado e ponta seca do compasso em 7', mesma abertura T7. Marcamos outro arco para o outro lado, cruzando também com o arco A1. Agora, abertura do compasso de T até 6, ponta seca do compasso em 2' e em 6', marcamos um arco para um lado, um arco aqui para o outro, que cruza a 2 em 2 pontos, marcando mais 2 pontos da nossa epicicloide alongada. Agora, a abertura do compasso de T até 5, levamos essa dimensão para o ponto 3', ponta seca do compasso, então, em 3', marcamos com a abertura com a abertura T5, um arco sobre 3' e outro arco sobre 5', de forma a cruzar com o arco A3. Por fim, podemos marcar apenas aqui uma vertical, passando por 4', e unindo os pontos, lembrando que teremos então de unir os pontos até o ponto P e depois até esse ponto que não foi nomeado, mas está aqui cruzando, né? Os nossos 90 graus aqui cruzando o arco A. Então, nesse ponto também, nós temos que chegar com a nossa curva epicicloide até esses pontos aqui. Então, a epicicloide vai ter, né, esse ciclo da epicicloide vai ter mais ou menos esse desenho. Ela curva aqui para dentro da circunferência diretora. E se a gente fosse desenhar os outros ciclos, né, de um lado e de outro, a gente ia ver que ia fazer aqui um caracolzinho, né, assim, uma voltinha, né, não um caracol, uma voltinha, né, um Ezinho invertido, para continuar subindo, então, novamente. Então, ela vem daqui de baixo, sobe, passa, né, para a parte externa da circunferência diretora, depois retorna, cruza aqui, entra na circunferência diretora. Daqui, se a gente continuasse desenhando, ela ia dar uma voltinha para voltar a subir. Bom, esse é o conteúdo de traçado das nossas epicicloides simples.
encurtada e alongada. Existe uma apostila bem interessante que está aqui no material de vocês, apontada. E, novamente, sobre esse conteúdo, o livro do José Carlos Putinock J. é bem interessante, o volume 3, principalmente. Deem uma olhada nesse material. Em breve estarei colocando também a lista de exercícios e o edital dessa unidade. Bons estudos e até logo!